Fala, meus queridos, fala, meu povo, e aí, tudo bem? Show de bola? Passando aqui novamente para a gente bater um papo. Hoje vamos falar de filosofia utilitarista. Fique atento aí, terceirão da Escola Polo. O professor Ederson vem aqui trazer algumas informações importantes sobre esse tema aí, tá? Vamos discutir aí o que é o utilitarismo, tá? O utilitarismo nada mais é do que uma doutrina ética que na tradição do pensamento de Aristóteles ensina que o fim da conduta humana é a felicidade. Então é uma doutrina ética que na tradição do pensamento de Aristóteles ensina que a doutrina humana, o fim da conduta humana, no caso, é a felicidade. Presta atenção nisso daí. Tá? Portanto, as ações são corretas na medida em que tendem a promover felicidade. E as ações são erradas se tendem a promover a infelicidade. Repito para vocês. As ações são corretas na medida que elas tendem a produzir felicidade. E as ações são incorretas na medida que elas tendem a promover a infelicidade. Então, o utilitarismo tem como fundamento isso, né? Antes, porém, desses dois autores dos quais nós vamos conversar, darem forma ao pensamento utilitarista, o pensamento utilitarista já existia, ele já era concebido, já estava estruturado, já, inclusive na filosofia antiga, tá? Principalmente com Epicuro lá dos filósofos dos quais nós já conversamos, do período helenístico, né? O epicurismo, o estoicismo, o dogmatismo e cenismo. Tá? Bom, dentre os teóricos da filosofia utilitarista, nós temos dois assim importantes, mas não são os únicos, são os mais comentados, são os mais conhecidos, que são eles o Jeremy Bentham, pronúncia não me é muito familiar, e o John Stuart Mill. Tá? São dois filósofos aí do 1748, o Bentham, e o John Stuart Mill de 1806, então um pouquinho mais tarde aí. Tá? Então é um modelo filosófico que se baseia no conceito de moral e no conceito de ética, né? E como que isso é aplicado, como que isso vai se dando aí dentro do campo da filosofia, né? Basicamente também está vinculado ao conceito de prazer, a busca pelo prazer, né? Isso a gente já via muito lá nos filósofos, principalmente os filósofos helenistas, como disse já antes, Epicuro, um desses grandes mestres da filosofia. Observem, quando nós falamos da busca do prazer, nós estamos vinculando ao pensamento da filosofia utilitarista relacionado também à busca da felicidade, tá? Como um bem de sucesso. Então ela só tem sucesso se ela alcança a felicidade, se ela alcança o prazer. Tá? Sendo assim, no caso falando da filosofia utilitarista, ela investiga as ações e os resultados que proporcionam bem-estar, para a pessoa se sentir bem, tá? Saciada, feliz, né? Ou seja, ela atingiu os seus objetivos de vida. De modo empírico, gravem essa palavrinha, o empirismo é uma área, é um campo, um conceito da filosofia que determina que o conhecimento se dá por meio da experiência, da experimentação, ou seja, passa pelos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e gustação. Então é um modo empírico, ela se dá de modo empírico, ou através do modo empírico, os homens são capazes de regular e escolher suas ações, através dos 5 sentidos. Assim torna-se possível, então, tá, que por meio dessa consciência alcance-se o prazer, mas esse prazer deve ser alcançado em detrimento do sofrimento e da dor. O sofrimento e a dor ficam para trás, a busca pelo prazer é o foco importante aí desses dois principais pensadores da filosofia utilitarista. O Jeremy é filósofo inglês,
tá? Utilizou o termo utilitarismo pela primeira vez na sua obra filosófica importante, o qual promoveu ele, chama-se Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Essa é a obra importante de Jeremy, que vai promover ele aí como um importante filósofo utilitarista, né? Para esse filósofo, o que vale é uma visão quantitativa de prazer. A quantidade, né? Chamado de hedonismo quantitativo. A busca pelo prazer, mas a quantidade. Quanto mais prazer, mais utilitarista é o conceito. Tá? E mais tarde, então, o Stuart começa a produzir também sobre isso e vai ampliando a discussão sobre o termo, sobre esse conceito, né? Sobre o conceito aí da filosofia utilitarista. Então, claro que quando nós vamos falar aí de filosofia utilitarista, temos lá como fim principal a busca pela felicidade, o desejo, o prazer. E aí a filosofia utilitarista vai ganhando espaço, a filosofia utilitarista vai ganhando cada vez mais importância no cenário, e principalmente na filosofia inglesa. Tá? Tem outros filósofos, tem Francis Houghton, eu não sei como pronuncia o sobrenome do cara, né? Ele fala de moralidade, moral sense, né? O conceito de moral sense. Também manteve uma posição utilitarista, tá? Um pouco mais clara, né? E depois tem uma frase que vai culminar o trabalho desse Francis, que diz assim, ó, a melhor ação é a busca a maior felicidade para o maior número de indivíduos. A maior ação é a busca da maior felicidade para o maior número de indivíduos. Observe, felicidade, moral, ética, prazer, evitar a dor, evitar o sofrimento, isso é filosofia utilitarista, tá? Gravem, preste atenção nisso daí, tá? Terceiro ano, principalmente vocês que fazem vestibular, vocês que fazem Enem, tá? Os principais defensores da ética utilitarista, na sua grande maioria, são filósofos ingleses, tá? Ou estão ligados ao pensamento da tradição anglo-americana. A gente não encontra, basicamente, filósofos fora desse pensamento aí, tá? Isso parece ter ocorrido em função de algo muito peculiar, muito específico daquela tradição, daquela região, daquele modo de pensar. Então, parece que a filosofia utilitarista se serviu muito disso também, tá? Bom, aí nós pegamos filosofia inglesa, né? Vamos discutir filosofia inglesa. Nós temos Hobbes, né? O bem-estar, aqueles que observam, né? Hobbes havia afirmado um axioma ético, né? Baseado em valores, em historicidade, né? Um axioma ético fundamental, que é o da conduta correta que promove o nosso próprio bem-estar. Então, o que regula o nosso bem-estar? Qual é essa conduta ética que nós temos que seguir? Hobbes discute isso lá, dentre os filósofos ingleses, né? Traz uma série de informações a respeito disso. Então, esse utilitarismo também ganha impulso a partir dos ensinamentos epistemológicos de John Locke. Então, a partir desses ensinamentos da filosofia epistemológica de John Locke, ou do ensino, do estudo do conhecimento, trazido por John Locke, o utilitarismo vai ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais vai se tornando importante aí nesse ambiente inglês o qual o utilitarismo está se desenvolvendo. Tá? Então, uma série de informações importantes aqui. Depois nós temos David Hume, né? Pegamos David, estou dando exemplos de filósofos aí. David Hume, né? David Hume também fez uma análise criteriosa sobre vários juízos, os quais submetemos nossa própria conduta, né? Os juízos de valor, né? Bem como os outros. E David Hume chegou à conclusão de que a virtude e o mérito pessoal consiste na qualidade das nossas escolhas. Se elas são úteis ou se elas não são úteis. Quando fazemos escolhas úteis, temos mérito, temos valor, se tornam valores mais importantes. Quando fazemos escolhas que não são úteis para nós ou para os outros, nós temos menos mérito, menos valor. E observe, são filósofos ingleses. Então é nesse ambiente que o utilitarismo vai se desenvolver. Tá? O utilitarismo é um tipo de ética normativa, rege, estabelece normas, regras. Ok? Que tem como base os filósofos ingleses.
Jeremy Bentham e John Stuart Mill, os dois principais teóricos do pensamento utilitarista, tá? Dentre outros. Tá? Então sempre, ou basicamente, ou quase sempre, ou na maioria das vezes, o utilitarismo estará associado à questão da moralidade. Tá? Preste atenção nisso. O utilitarismo clássico, o clássico raiz, tá? Ele adota o princípio do hedonismo. O que é o hedonismo? Buscar o prazer e evitar a dor. Buscar o prazer e evitar a dor. Tá? A finalidade última da vida do utilitarismo raiz, do clássico, é a felicidade. Presta atenção aí, meu povo. Tá? Conteúdo importantíssimo e quente aí para o terceiro ano. Todas as ações envolvidas pelo homem terão o principal objetivo a felicidade. E essa felicidade também é chamada de bem supremo. Tá? Todas as ações moralmente boas surgem assim, como um instrumento, como um degrau, como um motivo pelo qual eu vou me utilizar para alcançar a felicidade. Tá? Então aí algumas questões importantes. Tá? Poderíamos aprofundar aqui, poderíamos trazer uma série de questões. Tá? O outro nunca fica excluído aí do pensamento utilitarista. Tá? A moral utilitarista não exclui o outro, embora fale muito do eu, mas ela não exclui o outro. É sempre o eu em relação ao outro. Então isso também é um conteúdo importante. Tá? Então aí algumas questões relacionadas ao utilitarismo. E para encerrar, ele tem por objetivo, o pensamento utilitarista tem por objetivo as ações praticadas pelo homem. E essas ações devem ser capazes de trazer a máxima felicidade para o maior número de pessoas. A máxima felicidade. Quanto mais pessoas ela atingir, maior o número de indivíduos, maior será a ótica do utilitarismo. Um abraço, filosofia utilitarista, professor Ederson, fique bem.